Meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu preparei alguns exemplos de questões de química para a gente aprender tudo sobre ciências. Vou te ensinar tudo sobre número de nêutrons, número de elétrons, número de prótons, como é que você interpreta o que é número atômico, como é que você interpreta o que é número de massa, e vai ser uma aula muito legal. Para você não se esquecer, já clica aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Agora vamos para o nosso vídeo, sem mais delongas, tem muita coisa muito legal com a gente aí até o final. Vamos lá! Então, o que a gente sabe do átomo? A gente sabe que o átomo ele tem um núcleo. Dentro desse núcleo, a gente tem prótons e temos nêutrons. E ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. Na eletrosfera, então, nós temos os elétrons. E aqui dentro do núcleo, os prótons e os nêutrons. Acontece o seguinte: os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga neutra, zero, isso aqui no zero, e os elétrons têm carga negativa. Só que acontece o seguinte: a massa dos prótons ela é muito maior do que a massa dos elétrons. Aliás, a massa dos prótons e dos nêutrons é muito maior do que a massa dos elétrons. Então, toda essa região aqui de fora, chamada de eletrosfera, ela é muito grande, ela é muito maior do que o volume do núcleo, é uma área muito maior, um volume muito maior. Então, esse volume aqui do núcleo, né, de prótons e nêutrons, ele é um volume que é uma parte muito pequenininha do átomo, e a eletrosfera é enorme está ao redor do átomo. Só que enquanto a eletrosfera ela é muito grande, a massa dela é muito pequena, porque a gente tem uma nuvem de elétrons girando em torno do núcleo, mas esses elétrons têm uma massa muito pequenininha. Então, a grande parte da massa do átomo ela está onde? Está aqui dentro do núcleo. Então, o núcleo ele tem carga positiva, porque ele junta algo que é positivo com algo que é neutro, e ele está grande parte da massa do átomo. Só para você ter uma ideia, olha só, a massa do elétron está na casa de 10 a menos 28 gramas. E a massa do próton e do nêutron está em 10 a menos 24. Ou seja, essas duas massas aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar a massa do elétron por 10.000, aproximadamente 10.000. Estamos aumentando tudo isso aqui, a massa do elétron. Então, a massa do próton e do nêutron é praticamente 10.000 vezes a massa do elétron. Por quê? Porque para passar de 10 a menos 28 para 10 a menos 24, a gente está aumentando o número em 4 zeros. A gente está multiplicando ele por 10.000, por 10 a quarta. Então, a massa do próton e a massa do nêutron são muito parecidas, né? 1,67 e 1,67, eles têm quase a mesma massa. E é uma massa que é muito maior que a massa do elétron, que está 10 a menos 28, e eles estão só em 10 a menos 24. Muito bem, então vamos voltar lá na nossa frase. Então, a gente pode dizer o seguinte: o átomo possui uma região central chamada de núcleo atômico, onde fica praticamente toda o quê? Toda a massa do átomo, porque a eletrosfera quase não tem massa, e que apresenta carga o quê? Positiva, porque tem prótons e nêutrons, o próton é positivo e o nêutron é neutro. E uma região denominada eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, começamos a entender aqui como é que é o nosso modelo atômico. Lembrando que hoje a gente já sabe, né, que as órbitas dos elétrons não são circulares bonitinhas assim, não. O modelo mais aceito, o modelo de Schrödinger, não sei nem se é assim que se fala, mas é um nome difícil, né? O modelo lá da caixa de gato do Schrödinger, né? O gato na caixa. Essas órbitas, na verdade, são nuvens. Isso aqui é uma bagunça. O elétron está girando na velocidade da luz ali ao redor do núcleo, fazendo uma grande nuvem. E hora ele está aqui, hora ele vai voando aqui em várias direções, né? Até minha caneta aqui está interessante, né? Exatamente isso aqui, ó. O elétron ele faz aqui uma zona aqui ao redor do núcleo, tá? E isso a posição do elétron ela é medida pela equação de Schrödinger. Então, Schrödinger, você pode pesquisar aí para você aprender, que é muito interessante. Agora, na segunda questão, a gente quer saber o que é o número de massa de um elemento químico. Um elemento químico, regra geral, ele vai aparecer assim, ó, lá na tabela periódica. Ó. Ele tem A e tem Z.
A, quando você olhar a tabela periódica, é o número de massa e Z é o número atômico. Aqui, só como exemplos, ó, se você olhar na tabela periódica, o elemento sódio, ele vai ter número atômico 11, número de massa 23. Se você olhar o elemento químico potássio, ele vai ter número atômico 19, número de massa 40. Se você olhar o elemento químico fósforo, tem a letra P, representado pela letra P, o fósforo é a letra P, ele vai ter número atômico 15 e número de massa 31. E se você olhar o flúor, que é representado pela letra F na tabela periódica, ele vai ter número atômico 9 e ele vai ter número de massa 19. Então, assim, o que isso quer dizer? O número atômico é sempre o menor, o número de massa é sempre o maior. Então, a gente pensa assim, né? De A a Z, de cima para baixo. Tá bom? Maior para o menor. Forma de você pensar isso aqui. Então, o número de massa, o que ele representa, né? Que é a questão que é, né? Primeiro, então, a gente acabou de ver que o núcleo do átomo ele tem prótons e tem nêutrons. Então, Z, que é o número atômico, que é o que realmente representa o elemento químico, que não varia nunca, é o número de prótons. Então, Z, que é o número atômico, que é o que realmente representa o elemento químico, ele é o número de prótons. Não é o número de nêutrons, é o número de prótons. E A, que é o número de massa, é quem? É o número de prótons mais o número de nêutrons que tem no núcleo. Então, se o átomo estiver com a carga equilibrada, que é a regra geral, o número de prótons vai ser também igual ao número de elétrons. Então, com a carga equilibrada, o número atômico, que é igual ao número de prótons, isso sempre. O número atômico é o número de prótons. Mas se estiver com a carga equilibrada, o que é a carga equilibrada? Os elétrons que têm carga negativa têm que ter a mesma carga dos prótons para equilibrar, que são a carga positiva. E então o número atômico, que é o número de prótons, vai ser também o número de elétrons, se estiver com a carga equilibrada. Então, o número de elétrons, se estiver equilibrado, com a carga equilibrada. Bom? Mas regra geral, que você tem que saber é o seguinte: o número atômico é o número de prótons e o número de massa é o número de prótons mais número de nêutrons. Então, respondendo, o número de massa de um elemento químico é definido como número de prótons mais número de nêutrons. Essa é a resposta. Então, se você olhar aqui o sódio, né, ele tem 11 prótons, o potássio tem 19 prótons, o fósforo tem 15 prótons, o flúor tem 9 prótons, porque são os números atômicos. E o que é o 23? É o número de prótons mais número é o número de prótons mais número de nêutrons. Se ele tem número de massa 23, o que eu posso dizer sobre o número de nêutrons aqui? O número de nêutrons é 23 menos 11, que vai ser igual a quanto? 23 menos 11, que vai ser igual a 12. Se ele tem número de prótons 19, aqui o potássio, né, representado pela letra K, então o número de nêutrons dele vai ser quanto? 40 menos 19 vai ter 21 nêutrons. E o fósforo, se ele tem 15 prótons e número de massa 31, quantos nêutrons ele vai ter? 31 menos 15, e aí ele vai ter 16 nêutrons. E o flúor, se ele tem número atômico 9, tem 9 prótons e tem número de massa 19, então o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons vai ser igual a 10 nêutrons. Então o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número atômico. Vou deixar aqui o número de nêutrons igual ao número de massa menos número atômico. Então agora já sabemos o que é número atômico, que é o número de prótons, e se o átomo estiver equilibrado, com a carga equilibrada, vai ser também o número de elétrons, mas só se estiver com a carga equilibrada. Sabemos que o número de massa é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons que estão lá no núcleo, e sabemos que para achar então o número de nêutrons basta subtrair do número de massa o número de prótons. E a questão então, agora chegamos na nossa última questão, agora vamos trabalhar com o íon, né? A questão aqui do Colégio Naval, que diz o seguinte: o íon X2- tem o mesmo número de elétrons de um gás nobre, cujo número de prótons e de nêutrons são 18 e 22. Qual é o número atômico de X? Então, o que está dizendo aqui? Que ele tem, vamos chamar aqui o gás nobre de G, um gás nobre qualquer, que ele tem
número atômico 18 e número de nêutrons 22. Então a gente sabe que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então o número de massa vai ser igual a 18 mais 22, que é igual a 40. Então o número de massa é igual a 40. Sempre assim que a gente representa o elemento, né? 40, número de massa, e número atômico embaixo. Número de massa em cima, número atômico embaixo. Muito bem. Só que ele está dizendo, então, que o íon que tem carga negativa de 2, 2 menos, tem o mesmo número de elétrons desse gás nobre. Quantos elétrons esse gás nobre tem? Se ele está em equilíbrio, então o que acontece? Se ele tem 18 prótons, esse gás nobre aqui tem número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, vai ser igual a 18. Por quê? Porque os prótons têm carga positiva de 18 e os elétrons têm que ter carga negativa de 18 para ele estar em equilíbrio. Então a gente está falando aqui de um gás nobre que tem 18 elétrons. Esse íon aqui ele tem carga 2 menos, e como ele tem carga 2 menos, ele chega também a 18 elétrons. Então, o número de elétrons dele é 18, que é o mesmo número de elétrons desse gás nobre. Muito bem, isso que ele está dizendo. Então, X tem 18 elétrons. Mas o que é um íon? O íon é o seguinte, a gente tinha lá o X, que ele estava estável. Se ele estava estável, ele tinha lá uma eletrosfera, e o número de elétrons nessa eletrosfera era igual ao número de prótons aqui no núcleo, quando ele estava estável. O que é um íon? O íon é quando essa eletrosfera ela ganhou elétrons e ficou com mais elétrons do que tinha de número de prótons. A gente acrescentou elétrons nesse átomo. Agora ele está 2 vezes, está com 2 mais elétrons do que ele teria no seu estado equilibrado. A gente sabe que o número de elétrons desse íon é igual a 18, que é igual ao número do gás nobre que a gente está vendo. E quem vai ser o número de prótons? A gente sabe que esse átomo está com 2 elétrons a mais do que o número de prótons, porque ele está negativo 2 vezes, ele está com 2 cargas negativas. Então ele tem mais elétrons na eletrosfera do que ele tem prótons no núcleo. Então quem vai ser o número de prótons? Vai ser os 18 elétrons menos 2, porque esses 2 aqui, ó, eles estão a mais na eletrosfera, estão deixando o átomo com a carga negativa, por isso que ele é um íon, ele está desequilibrado. Ele não está com a carga equilibrada, ele está com a carga negativa, porque ele está com mais elétrons do que prótons. E ele está com quantos elétrons a mais do que prótons? Ele está com 2. Então, para eu chegar no número de prótons, eu tenho que pegar o número de elétrons dele e tirar 2. Então, o número de prótons é igual a 16. Mas a gente já sabe que o número de prótons é o número atômico. Então, eu acabo de encontrar o número atômico. Então, o número atômico desse íon é 16, porque o número atômico é o número de prótons. E assim a gente encerra a questão. Muito bem, gente. Era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Qualquer dúvida que você tiver, você escreve aqui nos comentários, que você vai ser sempre muito bem-vindo. Vamos continuar na próxima aula, vamos ver aí eletrosfera, números quânticos. Não perde não, fica atento aí nas aulas dos próximos dias que vem muita coisa muito legal por aí. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever, porque vem muito conteúdo muito bom para você aí em breve. Tchau, tchau.